Paz e graça seja na vida de todos. Vamos dar sequência no nosso estudo edificante para as nossas vidas. Temos aprendido muito. Gosto de estar frisando sobre isso. Aquele que tem persistido nos seus estudos tem sido fortalecidos. Nós temos estudado a Bíblia capítulo por capítulo desde fevereiro. Então, todo dia um capítulo novo, um alimento, uma força, um consolo, uma exortação para as nossas vidas. Fica aqui a minha admiração, os meus parabéns. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 de Êxodo. E agora nós vamos conhecendo algumas dificuldades que Moisés, que o povo junto com ele vai encontrando pelo caminho. Agora eles estão acampados e Moisés agora recebe uma visita bem ilustre, né? Ele recebe o seu sogro Jetro, que vem trazendo a sua esposa Zípora e os seus 2 filhos. Me parece que Moisés, ele deixa a esposa e os 2 filhos com o sogro, já imaginava as dificuldades que ele enfrentaria, mas uma coisa eu tenho certeza que Moisés não imaginaria, que ele iria passar com aquele povo 40 anos no deserto. Que líder esperaria uma coisa dessa, não é? Então, imagino eu, né, que Moisés pensou, eu vou até o Egito, faço sinais, tiro o povo de lá, uma caminhada de 30, 40 dias até a terra de Canaã e missão cumprida, né? Um líder nunca espera todos esses desafios que Moisés começa a viver e vai viver durante 40 anos da sua vida, até 120 anos. Então, o sogro de Moisés, muito sábio, ele leva até Moisés a sua esposa e os seus 2 filhos. Quando o sogro chega, se encontra ali o sogro e Moisés, eles se abraçam, se alegra muito de ver um ao outro e Moisés começa a testemunhar para o sogro coisas que o sogro já até sabia, mas não detalhadamente ou contada por alguém assim com todas as emoções possíveis de quem viveu cada fato. Por isso nosso testemunho é importante, porque uma coisa é outra pessoa contar o que nós vivemos, mas quando eu conto, todas as emoções, elas afloram, né? E torna aquele testemunho muito vivo e as pessoas acreditam e a fé delas é fortalecida. Muito importante o nosso testemunho. Aqui Moisés, a partir do verso 7, então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó, aos egípcios, por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Então aqui Moisés conta tudo para o sogro. E nós percebemos que o sogro deu total ouvidos. Imagina o sogro ouvindo sobre como Moisés presenciou o mar se abrindo, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, os inimigos sendo derrotados. Imagina
Moisés, que vivenciou aquilo recentemente, porque estava tudo no início ainda, né? Nos primeiros dias, primeiros meses, contando tudo para o sogro. Imagino que o sogro não abriu a boca enquanto Moisés contava tudo para ele. Jétro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou a qualquer deus, exatamente naquilo de que se vangloriavam. Aqui ele está falando dos deuses do Egito, dos egípcios, de Faraó, de tudo aquilo que eles se vangloriavam. Eles foram humilhados justamente nesse ponto. Então Jétro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então aqui nós vemos o resultado. Quando Moisés, que vivenciou tudo aquilo e conta para o sogro, que dá todo ouvidos, o sogro vira e glorifica a Deus. É o que o nosso testemunho faz. Ele fala, ele leva outros a testemunhar, ele leva outros a falar: olha, esse Deus vale a pena, esse Deus é maravilhoso, esse Deus faz milagres e maravilhas. E o sogro tem essa atitude de dizer: não existe Deus como esse. Deus seja louvado e glorificado, e terminam esse louvor e adoração fazendo um sacrifício, um holocausto, e todos ali comendo na presença de Deus. Até aqui nós estamos vendo coisas importantes. Jétro valorizando a família e levando a família até Moisés, e Moisés contando o seu testemunho, Jétro ouvindo e glorificando a Deus pelo testemunho que Moisés contou. Depois nós vamos, a partir do verso 13, acontece algo interessante. Jétro, sogro de Moisés, ele observa algo. Moisés, ele se assenta e começa a receber inúmeras pessoas que tinham causas e queria que Moisés julgasse aquelas causas, que queria que Moisés consultasse a Deus a respeito daquela causa. Isso é muito comum em meio a lideranças. Realmente vale a pena, né? Escolher bem com quem nós vamos conversar, vamos nos abrir, vamos buscar conselhos. Mas a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então nós devemos buscar conselhos de pessoas maduras, aprovadas, provadas. E essas pessoas, elas têm um espírito de excelência e vai saber aconselhar, e aconselhar com ética, né? Não tomando partido. Isso é muito importante. Nós vimos no seminário matérias como ética cristã, ética ministerial, e isso é muito importante. Mas Jétro começa a ver que Moisés estava vivendo um fardo fora do possível. Ele estava começando a viver isso. Ele não tinha condição de continuar vivendo isso, porque tudo aqui ainda estava no início. Moisés agora à frente dessa multidão de pessoas, de milhões de pessoas, agora que vem até ele para consultar a Deus, para julgar a sua situação, Moisés ficava sentado e imagino eu uma fila interminável, porque a palavra de Deus diz que eles ficavam em pé
aguardando a vez de ser atendido o dia todo. Jetro, como uma pessoa vivida e muito experiente, já logo percebeu um estresse da parte de Moisés e um estresse da parte de quem ia buscar Moisés para os seus conselhos. E isso ia arrebentar com aquele grande líder. Não tinha como continuar. Então nós vamos ver que Jetro dá um conselho muito sábio para Moisés. Antes de entrar neste conselho, eu quero falar sobre algo que nós precisamos de ter no nosso coração. E é algo que Moisés tinha. Gálatas 6, versículo 2 diz: ajudai uns aos outros a carregar os seus fardos. Então isso é bíblico. A gente precisa ajudar uns aos outros. Ajudamos tanto pessoalmente, como as necessidades cruciais, como também nos conselhos, nas intercessões. E aqui nós temos uma outra situação outra palavra para meditar, quando Jesus diz a respeito do fardo dele, a respeito do jugo dele, está em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se há alguém que pode me ajudar e ajudar todos que forem até ele, ao contrário de Moisés, que não tinha essa condição, mas Jesus tem, ele é Deus. Todos que forem até Jesus, Jesus diz: vinde a mim, venham todos. Por quê? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Conhecendo sobre jugo, é como o que eles chamam, canga, que coloca entre dois bois e faz com que eles andem juntos. Jesus está dizendo: pode andar junto comigo, não vai ficar mais pesado do seu lado, porque o peso vai para cima de quem tem condição de levar. Então Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não vai machucar você. E ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Aprender a ser manso, aprender a ser humilde, traz descanso para as nossas vidas. Então, prosseguindo, Jetro vai falar o conselho para Moisés. Ele diz: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, o que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com vocês. Muito sábio. Ele dá o seguinte conselho: você primeiro vai escolher homens capazes. Não são qualquer homens. As características desses homens aqui
São homens tementes a Deus, homens dignos de confianças, inimigos de ganho desonesto. Muitas causas referentes a finanças são levadas para ser julgadas. Então essas deveriam ser as características desses líderes e deve hoje ser a característica dos líderes. Porque se eles não têm esses preceitos, eles não podem liderar sobre ninguém. E ele fala, divide grupos com chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. As causas mais simples, eles julgarão e trarão para vocês somente as causas mais difíceis. E isso vai tornar o seu fardo leve. A organização torna o fardo leve. Criar discípulos, formar discípulos, acreditar na capacidade das pessoas, colocar pessoas para ajudar é posição de humildade, ao contrário de uma posição arrogante. Moisés aceita o conselho, coloca tudo isso para funcionar e tudo se torna organizado. Deus é um Deus de organização. Nós vimos isso até da multiplicação dos pães. Sentaram-se grupos de 100, grupos de 50 para receber o alimento. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.